Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, essa geração está presenciando um aumento expressivo do cumprimento das profecias bíblicas em volta do mundo. Estamos vivendo no fim dos tempos. O aumento da multiplicação do conhecimento como nunca houve em toda a história da humanidade. O engano em vários aspectos sendo disseminado por todo o mundo. A violência, perversidade, assassinatos com requinte de crueldade e a degradação moral como nos dias de Noé e Ló. Sedições em várias partes do mundo. Guerras, pestes, terremotos, fomes, erupções vulcânicas, tornados, furacões, tufões, tsunamis e etc. A aceitação de um governo mundial único vem crescendo cada vez mais. Uma só religião, uma única moeda digital. Na verdade, o mundo já está pronto para receber o anticristo. E o sistema deste mundo já está preparado para recebê-lo. O governo mundial está chegando. A igreja de Cristo será arrebatada. E o anticristo vai assumir e controlar o mundo através da religião única do falso profeta e do sistema econômico da marca da besta. Portanto, devemos estar preparados para sermos arrebatados antes que seja tarde. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. 5 aspectos do engano nesse fim dos tempos. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Queridos, somos advertidos contra o engano em todos os aspectos, que tem sido um dos principais problemas desta geração. Jesus disse que o engano seria um dos sinais proféticos do fim dos tempos que precederia a sua volta. Portanto, devemos tomar muito cuidado com o engano que está sendo disseminado intensamente todos os dias, como nunca visto na história da humanidade. O engano neste fim dos tempos vem sendo disseminado intensamente por meios tecnológicos. Deus usa o profeta Isaías para nos alertar e advertir contra esta avalanche de conteúdos ou mensagens enganosos transmitidos por meios tecnológicos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de falsidade e o pecado como com tirantes de carros. Isaías capítulo 5, versículo 18. Cordas significa entrançado de vários fios. Um exemplo muito prático de puxar a iniquidade com fios de falsidades é você pegar o fio da sua TV, computador, celular ou outros meios eletrônicos e ligar na tomada para carregar e puxar conteúdos recheados de iniquidades e engano. Muitos programas recheados de conteúdos ou mensagens enganosos são transmitidos todos os dias pela mídia, redes sociais, através da informação, jornalismos, programas como entretenimentos, filmes, novelas, propagandas, desenhos infantis e etc. Hoje precisamos estar atentos, examinando tudo, mas retendo sempre o bem e se abstendo de toda aparência do mal. O profeta Isaías nos alerta e adverte: ai dos que puxam o pecado como com tirantes de carros. Tirantes de carros era cada uma das correias que prendiam o carro aos animais que os puxavam e os levavam ao seu destino. Deus está advertindo o seu povo dizendo: ai daqueles que puxam o pecado por meios eletrônicos, pois serão levados pelo engano e assolados pelo juízo. O Senhor Deus sempre usará a boca dos seus servos para nos advertir e livrar-nos dos enganos que podem nos levar à destruição. Primeiro aspecto é o auto-engano. A palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se uma pessoa demonstra ser crente, mas afirma que não tem pecado nenhum, enquanto abriga pecados escondidos em seu coração, está enganando a si mesma e a verdade não está nela. Muitos dizem:
Somente Jesus Cristo nunca cometeu nenhum pecado. Ou aquele que não erra, atire a primeira pedra. Queridos, não podemos usar estas e outras justificativas para continuar pecando deliberadamente, pois somos advertidos contra estas e outras justificativas que têm levado muitos ao pecado deliberado e, por fim, ao auto-engano. Diz a palavra de Deus: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Errar, todo mundo erra, porque ainda a nossa natureza humana continua em oposição à nossa vida espiritual. Mas uma pessoa que vive deliberadamente no erro está totalmente enganada. O auto-engano no início oferece aquilo que é prazeroso à carne e desejável aos olhos dos homens. Entretanto, no fim, trará destruição e a perdição eterna. Segundo aspecto é o engano religioso. Diz a palavra do Senhor: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios creem em Deus e estremecem, mas não obedecem o padrão bíblico da palavra de Deus. Assim também é uma pessoa religiosa. Ela diz que crê em Deus, mas não procura fazer a sua vontade e nem obedecer a sua palavra. Está escrito: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Queridos, devemos tomar muito cuidado para não vivermos uma vida espiritual de forma religiosa, pois se sabermos que devemos fazer o bem, mas ignoramos, estamos pecando e sendo levado pelo engano religioso. Terceiro aspecto é o engano místico. Ter sonhos, visões, vozes, anjos ou luz brilhante, isso não significa que você obteve uma visitação de um anjo ou de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos alerta, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Tudo aquilo que inspira você a fazer o que é contrário ao padrão bíblico ou do Evangelho do Senhor é satânico e anátema. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Quarto aspecto é o engano moral. O humanismo secular é a pedra angular do engano moral. Ele diz frases como estas: se lhe dá prazer, então faça, ou não tem nada a ver. Porém, a palavra de Deus diz: mas a que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Uma mulher ou um homem que andam nos prazeres carnais, mesmo estando vivos, estão moralmente mortos. A palavra de Deus diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Não podemos usar a lei da liberdade distorcidamente para quebrarmos os princípios da moralidade, pois qualquer que quebra a lei da liberdade também será julgado por ela. Quinto aspecto é o engano espiritual no coração. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto. Por isto me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8 e 10. Esse texto fala de uma geração que pereceu no deserto por causa de um perverso coração de incredulidade. Isso é o engano espiritual no coração do homem. Eles tentaram, provaram e duvidaram das promessas de Deus, mesmo vendo as suas obras e seus milagres sobrenaturais por 40 anos. Um perverso coração de incredulidade sempre resultará no endurecimento contra Deus, contra suas promessas e as advertências de sua palavra. Isto representa claramente a gênese do engano espiritual no coração do homem, que pode levá-lo à perdição eterna, a exemplo da geração que pereceu no deserto. Diz o Senhor: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Portanto, queridos, estamos vivendo no fim dos tempos. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa própria vida espiritual para não sermos enganados. Que
Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.